Glória a Deus. Cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, poder ministrar a palavra dele mais uma vez, né? Amém. É tudo pela graça, né? Irmãos, abra a vossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos estar lendo, amém? Mateus 4, versículo 1 ao 11. A Santa Palavra de Deus diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-nos daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorarás. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Toma seus assentos, irmãos. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Então, o tema para essa mensagem aqui, irmão, o tema é as tentações que vêm sobre nós. Esse texto aqui, irmãos, é muito lido, é muito conhecido. O contexto aqui dessa palavra aqui: Jesus vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Jesus passou por uma experiência maravilhosa no seu batismo, onde a própria Bíblia relata isso. Mateus 3, 16 e 17 diz que, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis com a voz do céu dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Jesus. Esse é o contexto antes de vir a tentação na vida de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista, ouve a voz de Deus, o céu se abre, mas logo após o seu batismo, logo após ouvir do Pai: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, algo acontece. No versículo 1 nós podemos ver que o texto é bem claro a dizer que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, irmão, sai da água do batismo para o deserto da tentação, do sorriso do Pai para ficar frente a frente com o diabo, frente a frente com o maligno, do revestimento do Espírito para a prova mais amarga que ele ia passar. E quem leva Jesus ao deserto, irmão, não foi o maligno, não foi o diabo. O texto é claro em dizer que foi conduzido Jesus pelo Espírito. Não foi o maligno que levou ele, irmão. Foi o Espírito que levou Jesus. O próprio Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E aqui tem uma lição para nós: que nem sempre a boa e perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida vai ser aquela que eu e você acha que vai ser tudo bom. Porque nós achamos que a boa e perfeita vontade de Deus na nossa vida, lá de Romanos 12, 2, a boa e agradável, perfeita vontade de Deus vai ser quando está tudo bem. Quando a nossa casa está ótima, quando o casamento está ótimo, quando o emprego está ótimo, quando a saúde está ótima. Não, irmão. A boa e perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida também muitas das vezes é no momento de prova. Verdade. E nós vemos claramente 3 exemplos aqui, ó. José foi vendido contra a sua vontade, foi preso injustamente contra a sua vontade, mas você vai ver o contexto bíblico, ele estava no centro da vontade de Deus para a vida dele. Verdade, meu Deus. Teve um sonho, uma revelação, que ele seria grande no meio dos seus. Só que para se cumprir,
passou por aquele processo era a boa e perfeita vontade de Deus para a vida dele. Outro exemplo, irmão, Daniel, levado cativo contra a sua vontade, novo, saiu do meio da sua parentela, saiu do meio da sua casa, foi para a Babilônia. Ele estava no centro da vontade de Deus para a vida dele. Davi, perseguido justamente por Saul, ele estava no centro da vontade de Deus, irmão. Quando você vai ver o povo no deserto, a Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto para ver o que havia no coração daquele povo. O próprio Deus levou para a aprovação. Verdade. O próprio Deus levou para um teste. E isso acontece na minha vida, e isso acontece na tua vida. Porque a vida cristã não é uma viagem de férias, não, irmãos. Esse evangelho de hoje em dia que diz que a vida cristã é uma viagem de férias, coluna de férias, é mentira. A vida cristã é guerra. Verdade. Eu, quando me converti, eu achei, estou livre de tudo que é tentação. Acabou. Porque na primeira semana de você convertido, no primeiro mês, irmão, você está num poder tão grande na sua vida, que você acha que tudo acabou, ninguém mais vai te tentar, nada vai acontecer. Só que você vai amadurecendo na fé, você vai vendo que não é bem isso. E aquelas palavras de Lutero que ele disse: no batismo eu achei que o velho homem tinha morrido, mas eu descobri que eu tenho que matar ele todo dia. Todo dia nós temos que matar a velha natureza carnal. Todo dia a gente tem que brigar contra o maligno, contra o maior perigo que é a nossa própria natureza, nosso próprio coração carnal. Meu Deus. E Jesus foi levado para o deserto, irmão, para ser tentado pelo diabo. O local da tentação aqui foi o deserto. É bem diferente do que aconteceu com Adão e Eva, né? Porque Adão e Eva estavam no jardim, um bonito paraíso. Jesus estava em um deserto desolado, em meio às feras. Segundo Marcos 1:12-13 diz que tinha feras. Adão e Eva tinham fartura, Jesus estava com fome em escassez. Adão e Eva tinham companhia um do outro, Jesus estava sozinho, para ser tentado pelo diabo. A palavra tentado aqui, irmão, no grego é uma palavra que tem dois sentidos. Essa palavra aqui, o primeiro sentido é positivo, quando se trata da tentação que é a que Deus te levou. Testar com o intuito de examinar como passar uma peça de ouro no fogo antes de usá-la. Esse era o teste que nosso Senhor Jesus passou antes de iniciar seu ministério na Judéia e na Galileia. Quando Deus nos prova, Deus não nos prova, irmão, para nos induzir a errar. É para nos ensinar, é para trazer uma lição para a nossa vida. Mas o maligno não. O maligno, ele testa com o intuito de reprovar, incitar o erro. E esse é o intuito do diabo quando ele vem nos tentar. Ele não vem para você um teste para ensinar, fazer a gente crescer na fé. Toda vez que ele vem com o intuito de nos derrubar, Meu Deus. nos colocar na lama, nos colocar no pó. Eu vi um testemunho essa semana no meu trabalho, um rapaz trabalhando comigo. Ele contou de um pastor que lá na congregação, o dono do pai dele toma de conta. É a assembleia também, nem Madureira nem Belém, é a assembleia de outra denominação. Ele contou de um pastor da congregação que não vigiou, caiu com uma jovem do grupo de jovens. E esse pastor mesmo, ele confessou para toda a igreja, pagou o preço que tinha que pagar, perdeu o casamento, perdeu tudo. E ele contou que teve o ato sexual com aquela mulher no hotel, e quando acabou tudo, o diabo tomou a boca da mulher, apontou o dedo para ele e falou: o que eu queria eu consegui, te derrubei. E a menina voltou ao normal. Onde é que eu estou? O que está acontecendo? Meu Deus. Como o diabo é sujo, irmão. O diabo age. Ele prepara prato, prepara a situação. Jesus. E sabe o que Paulo diz? Isso é tanto para homem como para mulher. O que Paulo diz na Bíblia para a questão sexual é: fuja da prostituição. Fuja, não tem como ninguém querer enfrentar no mano a mano que ele vai conseguir. A carne derruba qualquer um. Davi foi tentar segundo o coração de Deus, caiu. Salomão caiu. Sansão caiu. É fugir. A nossa carne, a inclinação da nossa carne é maligna, terrena. Nós temos que crucificar ela diariamente. A tentação, o pecado, ele corre dentro da nossa veia, 24 horas por 48. Se não se apegar com Jesus em jejum, em oração, irmão, cai. Isso é qualquer homem.
o maligno ele veio para tentar, né? Vemos aqui que foi o diabo. Ele é um ser real, milenar e astuto. Ele não é um ser humano, irmão. É um ser que enganou a terça parte dos anjos. É um ser que enganou Adão e Eva. É um ser que pensa antes de agir. Inteligente. A sua idade foge do nosso pensamento. Misericórdia, Deus nos guarda, Senhor. No versículo 2, o texto diz que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E tendo jejuado. O ministério de Jesus, irmão, foi marcado com oração e com jejum. Oração e jejum tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte do nosso cotidiano. Meu Deus. Tem uma frase muito linda, perguntaram certa vez para o homem de Deus, o que era mais importante, a oração ou o jejum? E ele diz, olha para um passo, o que é mais importante para um passo, a asa da esquerda ou a asa da direita? As duas é importante. Oração, jejum, leitura da Bíblia, comunhão, tem que fazer parte da vida do cristão. Aleluia. Jesus, ele fazia parte do jejum. Nós temos que entender a primeira coisa, que o que não é o jejum, irmão? Jejum não é uma penitência. Jejum não é para fazer para emagrecer. Jejum não é para mostrar para os homens uma propaganda espiritual. Jejum não é também para ser feito somente em momentos de calamidade. O que é o jejum, irmão? O jejum é o oposto do que aconteceu no jardim do Éden. Lá Adão e Eva satisfizeram a sua vontade da carne. Jejuar é crucificar a carne em prol de se alimentar da presença de Deus. Quando você jejua, você fala, eu estou com fome de Deus. Eu estou com fome do pão do céu. Aleluia. Quem aqui tem costume de jejuar uma vez por semana? Uma vez por semana, irmão. Eu costumo, pela misericórdia de Deus. É difícil, mas você tem que crucificar a carne. Você tem que buscar a presença de Deus na tua vida. Fazia parte do ministério de Cristo, irmão. Oração e jejum. E o número 40, a Bíblia diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Esse número aqui, 40 nas escrituras, sempre aponta para um símbolo de prova, de preparação. Você vê que Moisés, quando recebeu a lei, ele ficou 40 dias no monte, em Êxodo 34, 28. Elias passou 40 dias em um período também de provação. 1 Reis 19, 8. Então o número 40 sempre aponta para a provação, preparação. Outra coisa interessante, irmão, é que Jesus estava cheio do Espírito Santo quando foi tentado pelo diabo. Você vê isso lá quando você lê Lucas 4, versículo 1, relatando essa mesma passagem. O texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então você ser cheio do Espírito Santo, irmão, não vai te livrar de ser tentado. Porque eu tenho uma ministração sobre isso também, já preguei algumas vezes também. O irmão Cleiton já pregou aqui também. Porque o que é ser cheio do Espírito Santo, irmão? A pessoa acha que ser cheio do Espírito Santo é rodar, pular, falar em línguas, tudo. Não, isso é alguma evidência? Sim, é. Mas o contexto de ser Espírito Santo é ser controlado por Deus na nossa vida. Aleluia. É os frutos, irmão. É uma vida transformada por Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é transformada, ela é cheia de Deus. Ela anda em santidade. Ela não compactua com o erro, com a imoralidade, com o que não presta. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus. E quem é cheia de Deus, ela vai ter caráter. Ela vai ser honesta. Ela vai ser reta, vai ser desviada do mal. Vai ser temente a Deus. É assim mesmo, Senhor. Hoje em dia tem uma grande confusão. As pessoas confundem dom com fruto. Senhor. E esquece que Jesus falou que no grande dia muitos vão chegar diante de mim. Profetizamos em teu nome. Fizemos um milagre em teu nome. E ele vai dizer: essa parte de mim que eu não vos conheço. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. E a tentação, irmão, a primeira tentação que o diabo tentou Jesus foi a tentação direcionada à carne. Olha só, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Maligno chegou no momento da necessidade que Jesus estava passando.
Necessidade, nós temos que tomar cuidado, irmão. É necessidades que o maligno chega muitas vezes na sua vida. Essa necessidade de Jesus estar precisando se alimentar, é errado comer, irmão? Não é errado. Mas o método que o diabo estava usando aqui era errado. Olha o que ele diz. Ele chegando e saindo do tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O diabo ouviu Deus falando com Jesus: tu és meu filho amado em quem me compraste. E o maligno vem e usa isso, torcendo tudo, para causar dúvida no nosso Senhor Jesus Cristo. Semelhantemente, ele usou a mesma coisa com Eva, lembra? Ora, a serpente era mais astuta que todas as marias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha como ele age. Uma necessidade, irmão. O diabo também nos tenta com os mesmos métodos. Se você é filho de Deus, por que está passando necessidade? Se você é filho de Deus, por que está desempregado? Se você é filho de Deus, por que isso, aquilo está acontecendo na tua vida? Meu Deus. E muitas das vezes, se nós não vigiar, nós caímos nesses pecados que o diabo prepara, esses pratos que ele prepara, para satisfazer uma necessidade que até não é pecado, sabia? Quando está dentro dos padrões de Deus. Quer um exemplo aqui? A relação sexual é pecado? Quando é feita dentro do casamento? Não. Mas o maligno joga para dentro do coração de jovens para satisfazer essa necessidade sem estar dentro dos padrões de Deus. É pecado ser próspero financeiramente? Não, desde quando você trabalha honestamente. Mas o maligno joga dentro de pessoas para ganhar dinheiro, fazendo trapaça, fazendo desvios. O maligno age dessa forma, irmão. Ele é astuto. Tem muita gente aí fazendo coisa errada, achando que está fazendo certo, porque não está fazendo conforme os padrões de Deus que Deus estabeleceu. A arma contra a primeira investida do diabo, irmão, que Jesus usou. Versículo 4. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse: está escrito: aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que está escrita, essa expressão na língua grega, indica uma ação que já foi terminada e estabelecida, mas que ainda continua mais viva do que nunca. É como se Jesus dissesse ao maligno, irmão: foi escrito e ainda permanece escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus derrota o diabo usando o que está escrito, irmão, lá em Deuteronômio 8:3. Olha o que o texto diz: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do homem, sai da boca do Senhor, viverá o homem. O intuito, irmão, do maligno sempre é colocar dúvidas em nossa mente, sempre é colocar nós para ir contra a vontade de Deus. Esse é o intuito dele. Outra tentação, a tentação direcionada à soberba, irmão. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Mateus registra que após a primeira tentação no deserto, Jesus é transportado à cidade santa e ele é levado ao pináculo do templo. Engraçado aqui que parte do ministério de Jesus ocorreu em Jerusalém, onde ele foi criado, onde ele ia no templo diariamente com a sua mãe e com seu pai. Ele participava sempre ali de todas as festividades que tinha no templo. Jesus, sendo judeu de natureza de sangue ali, cada ano ele ia lá no templo na festa da Páscoa. Então era um local comum para ele. E o diabo tenta ele na questão também ministerial aqui, irmão. Aí é um ponto para nós também, para todo mundo aqui, ó. Que é possível você estar fazendo a obra de Deus, uma lei jogar soberba dentro do teu coração, para você se achar alguma coisa dentro da casa do Senhor. Misericórdia, Senhor. O maligno não tem medo de igreja não, irmão. E eu digo mais, ele tem estado em púlpitos hoje em dia, ministrando nas igrejas por aí. Ele foi aqui, ó, no templo, no pináculo do templo, para tentar Jesus. Por quê? Ele sabia o que está escrito.
Porque os judeus, irmão, esperavam a revelação do Messias no próprio templo. Malaquias 3:1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós busca, e o mensageiro da aliança a quem vós desejas, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Maligno que tentou Jesus, levou ele lá em cima, no pináculo do templo, para fazer com que Jesus, irmãos, ganhasse o povo, agradasse o povo. Maligno também faz isso, irmão. Não muda nada, continua com as mesmas artimanhas, mais astuto cada vez mais. Versículo 6 vai dizer: e disse-lhe, maligno falando, ó, se tu já és o filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E disse: se tu és o filho de Deus, lança daqui para baixo. O diabo queria induzir Jesus a ser aceito pelo povo como Messias, e libertando do jugo romano. Essa não foi a primeira vez e nem foi a última que Jesus foi tentado a ser um libertador do jugo romano. João 6,14, as pessoas quiseram fazer de Jesus rei à força, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, irmão. Lembra da primeira tentação? Jesus atacou o maligno na primeira tentação usando a Bíblia, dizendo: nem só de pão viverá o homem. Agora o maligno usa a Bíblia para fazer Jesus pecar. Porém, irmãos, o maligno distorce a Bíblia. Ele usou metade da Escritura. E quem usa metade da Escritura, irmão, não está sendo fiel à Escritura. Não está sendo bíblico à Escritura. Pregador tem que ser fiel à Escritura. Aleluia. Gênesis, Apocalipse, vírgula, ponto. Meu Deus. Pregador tem que pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Se adulterar, irmãos, não é Deus falando na boca dele. Se tirar, não é Deus falando na boca dele. É a palavra de Deus que tem que ser ministrada. Versículos sem contexto vira heresia e falsos ensinamentos. É o que mais temos hoje em dia. O Salmo 91:11, irmão, diz: porque a seus anjos deram ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo omitiu a segunda parte do versículo. Olha só, Satanás omite as palavras em todos os teus caminhos. Satanás estava citando as escrituras fora do seu contexto, para fazer Jesus tomar uma atitude precipitada, irmão. Porque no contexto desse versículo aqui que você vai ler, é claro em dizer que Deus vai guardar aquele que está servindo a Ele, obedecendo a Ele, na vontade dEle. Não adianta você não estar no centro da vontade de Deus e querer agir precipitadamente, loucamente, que Deus não vai guardar ninguém, irmão. É no centro da vontade dEle, no propósito dEle, no querer dEle, a qual Ele nos chamou. O maligno distorceu a palavra para tentar a Jesus. Versículo 7, disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde à tarde do inimigo, novamente usando a palavra de Deus. Jesus vai lá atrás, irmãos, em Deuteronômio 6,16, nessa passagem aqui, ó: não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Essa passagem que Jesus usa muito interessante. Ela está registrada em Êxodo 17, versículo 1 ao 7, e nos revela o que aconteceu em Massá. O povo não tinha água para beber, eles estavam no deserto. Em vez de o povo orar a Deus, quase apredejaram a Moisés, e aí disseram: está o Senhor no meio de nós ou não? Porque o intuito do diabo sempre é colocar nós contra Deus, irmão. Misericórdia, Senhor. Sempre contra o Senhor. Glória, Senhor. Foi assim com Jó. Quando o maligno chegou a Deus e falou: ele só serve a tu porque tu abençoa ele tudo. Ele só é fiel a tu porque dá tudo para ele. Tira a proteção dele, tu vai ver se ele não blasfema na tua face. Aleluia. Terceira tentação, a tentação direcionada à cobiça dos olhos, irmão. Versículo 8: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Essa tentação é mais sutil, irmão. O diabo não usou a Bíblia para tentar Jesus. Podemos ver o poder desse ser que mostrou a glória do mundo, irmão. E essa palavra aqui, a glória deles, quando você vai estudar mais no original, faz referência a detalhes que enchiam os olhos. É como, irmão, a mostrar-se algo assim na TV para Jesus, naquela época, mais de 2.000 anos atrás.
mostrou para Jesus o mundo, a glória dos reinos, para entregar Jesus, irmão. Meu Deus. Para quê? Para se prostrar, irmão, para Jesus se prostrar a Ele. Aí ele diz, ó, versículo 9, ó, ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorarás. O primeiro pregador da prosperidade foi o diabo, irmão. Verdade. Primeiro. Pai, é o pai Pai da prosperidade. da prosperidade é o diabo. A teologia. Essa teologia, igual o Cleito falou, é o primeiro. Se tu me adorarás, se tu me adorar, vou te dar isso. Olha só, Deus. Ele tentou a Jesus com isso. Não foi pouca coisa não, foi muita coisa. A Bíblia é clara em dizer que o diabo exerce um poder nesse mundo, irmão. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo já é do maligno. E o maligno mais uma vez mente, dizendo que tudo que estava no mundo daria a Cristo. No versículo 9 você vê ainda que prostrado me adorarás. O maligno, irmão, sempre quis receber adoração. Jesus. Sempre quis a glória para ele. Digno és tu, Senhor. Sempre quis ser a estrela. Sempre quis ser o destaque. Esse sempre foi o intuito dele. Olha, Senhor. No versículo 10, o texto diz: então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só o Senhor é Jesus, irmão, ele confrontou o maligno na última tentação, como confrontou nas outras, usando a palavra de Deus. Deuteronômio 6,13, Jesus usou: o Senhor teu Deus temerás, e só a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17, irmãos. Aleluia. Versículo 11, o texto diz: então o diabo o deixou, eis que os anjos chegaram e o serviram. Mas quando você vai lá em Lucas 4,13, o texto diz que, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Isso quer dizer que ele não foi embora de vez. Isso quer dizer que ele não parou a tentação de vez. Mesma coisa na nossa vida, irmão. Deus nos guarda. A pior coisa é a gente, passado uma luta, tá na vitória, baixar a guarda. Davi não foi derrotado no campo de batalha. Davi foi derrotado dentro da sua casa, tinha acabado de acordar, tudo tranquilo. Pedro não foi derrotado de qualquer jeito. Pedro caiu, negou Jesus no momento que ele se achou alguma coisa. Sansão também caiu nos braços da Lília, dormindo no momento de calmaria. Quando você baixa a guarda, quando você deixa de vigiar, é que ele chega e dá rasteira, porque ele está ao nosso derredor, nos observando, para pegar no momento certo, na hora certa. E o maligno voltou, irmão, usando Pedro, quando esse disse para Jesus não ir para a cruz. O maligno voltou usando Judas, voltou usando a multidão, querendo fazer de Jesus rei. E voltou até nos pés da cruz lá, usando os soldados, usando os fariseus, usando todo mundo. Desce daí, tu não é o rei dos judeus? Tu não fez tanto milagre? Meu Deus. Desce daí. O maligno não dá descanso, irmão. Me desculpa uma coisa, se você não está passando luta nenhuma, alguma coisa está errada aí. Porque a vida do cristão é travada, irmão. É guerra. Nossa, guerra. Se ninguém está passando luta, é porque alguma coisa está errada. Misericórdia, é verdade, Senhor. Não acontece nada, avalia a tua vida, observa como é que está a tua vida. Observa como é que está o teu caminho, porque o diabo só não tenta quem é dele. O diabo só não tenta, não põe na prova quem já é dele, já serve a ele. Mas quem é de Deus, irmão, vai ser tentado, vai ser perseguido. E isso é de todas as formas. E o texto do versículo 11 ainda diz que chegaram os seus anjos e os serviram. Aleluia. E aí é algo interessante, irmão, que sempre após a tempestade vem a calmaria. Nenhuma luta é para sempre. Ela tem começo e ela tem fim. Porque o nosso Deus, irmão, não nos deixa se tentar acima do que nós podemos suportar. Verdade, meu Deus. O nosso Deus é aquele que ele fere, mas também ele vai lá e cura a ferida. Aleluia. Nosso Deus é aquele que cuida de nós em todos os momentos e situações. Verdade, meu Deus. Eu recebo esta palavra. Jesus, irmão, ele sofreu e passou por tudo que nós já passamos e muito mais, irmão. Isso aqui que eu falei para os irmãos,
É um estudo. Tudo que ele passou, irmão. E ele se compadece de mim e você. Não tem uma tentação, não tem um sofrimento que eu e você vamos fazer nessa terra que Jesus não passou. Verdade. Todas ele passou. E Hebreus 2,18 confirma isso, que diz, ó, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia. Hebreus 4:15-16, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos livra, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o maligno, irmão. O maligno tem poder, tem, mas não é mais do que nosso Deus. Nós não temos que ter medo dele, nós não podemos temer o maligno, nós temos que resistir a ele, e ele fugirá de nós. O texto diz em Tiago: resistir ao maligno e ele fugirá de vós. Para nós, irmão, vencermos a tentação, nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus. E essa vida de comunhão, eu sempre falo, não pode se restringir simplesmente ao culto de quarta-feira, 2 horas de culto, ao culto de sexta-feira, 2 horas, ao culto de domingo, 2 horas. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, é andar com Deus, é você sair daqui e continuar sendo o mesmo cristão que louva, que prega, que exala a santidade aqui no púlpito, do portão para fora. Porque é lá fora que nós sabemos quem é cristão e quem não é. É no momento no trabalho, na escola, em faculdade, na rua de casa, em todos esses momentos, que é onde nós vamos ser testados, provados por diversas coisas que o maligno vai lançar e agir. E saiba que a tentação, o que ele usa, a astúcia que ele usa, para cada um vai ser diferente, irmão. Para mim é uma coisa, para o Luiz é outra, para o pastor é outra, para o Cleito é outra, para o Mondoja é outra. Para todos nós ele vai agir de alguma forma. Sempre mesmo, passei uma situação feia. Contei para minha esposa. O diabo me tentou, e Deus me avisou em sonho, me alertou. Eu fiquei igual um soldado no meio de uma guerra, alerta. Porque Deus me mostrou o sonho. Foi claramente, aconteceu do mesmo jeito do sonho. Graças a Deus, Deus é o livramento, irmão. Porque se não for Deus para nos livrar, não for a graça de Deus, acaba tudo, mas acaba casamento, acaba ministério, acaba a família, tudo. Se ele entrar, ele destrói tudo. Então que o Espírito de Deus nos revista, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, e que nós venhamos fazer igual a nosso Jesus, usar a palavra, sempre ter a palavra como nossa regra de fé e prática. Amém? Porque o Evangelho que vai nos salvar, que vai nos libertar, é o Evangelho que ensina, é o Evangelho que instrui, a palavra de Deus, irmão. Esse povo aí que está só em movimento dia e noite aí nessas igrejas aí, quando vem a tentação, quando o bicho pega, quando chega o momento da peleja, acabou, caiu, porque não está se alimentando de palavra. Sinal, movimento, essas coisas, você vê claramente, sinais de maravilha. Aquele povo do deserto viu tanta coisa, mas morreu tudo no deserto, porque só ficaram presos em sinais, em milagres. Nós temos que se alimentar do pão verdadeiro do céu, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Se coloca de pé para orar, para finalizar. Aleluia, Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de poder passar para os Teus filhos e para as Tuas filhas. Pai, nos revista com o Teu poder, nos revista, Senhor Jesus Cristo, nos livra, meu Pai amado, meu Pai querido, do nosso próprio coração, nos livra, Senhor Jesus Cristo, do maligno e do mundo, Pai. Cobre nós com o Teu sangue, com a Tua graça, com a Tua presença, Senhor. Protege a nossa entrada, a nossa saída. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui. Abençoa esse ministério, que caia por terra, Senhor, todas as astúcias, cilados do maligno preparada para as nossas vidas, que Ele possa ter preparado, venha cair por terra hoje, no nome de Jesus, Pai. Nos protege e nos guarda pelo Teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Glória.